Desde que as coisas normalizaram, né, esse período tanta tribulação que nós tivemos nos últimos anos, né? Já estamos quase entrando aí em 2024, mas eu preciso usar desta base de introdução da mensagem para trazer a mensagem que Deus colocou ao meu coração no livro de Ageu. Desde 2020, né, ali meados de fevereiro, março de 2020, nós ouvimos falar muito de pandemia, de Covid-19, coisas desse sentido. E tivemos muitas percas, muitas dificuldades e tivemos muitas dificuldades e nós ouvimos, e é triste dizer para você, mas muitas pessoas que elas tinham uma firmeza com Deus, tinham uma fé, tinham uma alegria em buscar a Deus, muitas pessoas se dispersaram, muitas pessoas perderam a fé, muitas pessoas perderam a força, a alegria de ir para a igreja, de fazer uma oração, de se reunir, né? Muitas pessoas. E assim, nesse tempo que nós escutamos tantas pessoas, né, falando aí sobre os desigrejados. Eu sou igreja, eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ter ninguém à minha frente, eu só preciso de Jesus, eu só preciso de Deus. Claro, e essas pessoas, quando falam que elas precisam de Deus, elas não estão nem um pouco erradas, isso elas estão certas. Mas a igreja, a Bíblia fala que o maior abençoa o menor. O trabalho da igreja é tão importante para a nossa vida que nós temos que ler Hebreus 10, 25, que a Bíblia fala que há costume de alguns sempre deixar a casa de Deus. Ele fala, não é para nós fazermos isso, nós temos que estar na casa de Deus. E quando vemos todo esse cenário dos últimos 4 anos, quanta coisa aconteceu, pensando em política, pensando na saúde das pessoas, pensando no povo, pensando no alimento cotidiano, pensando em trabalho, quanta coisa aconteceu. Agora, embora nós saibamos que, graças a Deus, né, o pior, pensando em pandemia, passou, graças a Deus passou, nós entramos numa fase, assim como também no tempo do profeta Ageu aconteceu. A Bíblia fala que houve 70 anos de exílio babilônico. Exílio foi que eles foram transportados de suas casas de Jerusalém, levados até a Babilônia, e ali foram escravos. Ali eles não tinham a casa de Deus, eles não podiam orar, eles não podiam clamar a Deus, não tinha um local, um templo onde eles se reunissem. Eles não tinham uma referência, um pastor que pudesse pregar, que pudesse ensinar. Fico pensando nesse período, né, da Babilônia, que quantos choravam, né? O próprio Jeremias descreve isso, que as pessoas choravam porque não tinham mais a referência, eram zombados. Dentro da Babilônia eles eram zombados. Viu? Adorem a Deus aqui, façam as suas orações aqui mesmo, busque o Deus de vocês aqui. Eles disseram, como nós buscaremos a Deus em terra estranha, em terra alheia? Quando eu falo isso para você, ele quer dizer, nós temos um lugar de buscar a Deus, não somente o lugar físico. Claro que hoje nós entendemos, Jesus disse, entre ao teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai, que vê o que está em oculto, que ouve suas orações em oculto, te responde publicamente. Ele te responde, ele te recompensa. Mas, embora saibamos a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de estar na presença de Deus, porque só um filho, por exemplo, como o filho pródigo, que consegue olhar para trás e enxergar o quanto é gostoso e importante estar com o Pai, estar com os irmãos, estar com a família reunida em Cristo. Quando falo essas palavras, eu começo com você em Ageu. Eu não vou pegar os textos que recentemente preguei, eu só vou pegar as bases principais, que é Ageu capítulo 1, eu vou direto ao versículo de número 2, que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Então, quando o Senhor envia o profeta Ageu, Deus sonda o coração do povo. O que é sondar? Deus vai até essas pessoas, porque o Senhor conhece tudo e todos. E ele vai até essas pessoas e Deus vê que o sentimento deles, eles começaram a construção. Eles começaram a reconstruir a cidade. O Neemias mesmo conta muito bem essa história da reconstrução dos muros. O Esdras, né? Ele que era o sacerdote, aquele que estava ali edificando. Só que passou um certo tempo que eles haviam saído da Babilônia, só que eles estavam trabalhando um tanto quanto vagarosos. Sabe quando a pessoa vai levando a banho-maria? Que ela ora quando quer, ela vai para a igreja quando acha que tem que ir, ou quando ela tem uma data comemorativa, quando está sentindo uma dor. Entenda que tudo isso pode ser plausível desde que não seja só por esse motivo. Eu não posso, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, nas palavras de Jesus, Jesus um dia disse assim para alguns barqueiros que estavam indo com ele atravessando o mar. Aí Jesus perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram aqui atrás de pão? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Uma coisa aos olhos humanos impossível. Ele multiplicou de 5 pães e 2 peixes. Ele fez uma multidão de pessoas se alimentar. As pessoas querendo se escorar, querendo ficar debaixo de alguém que vai dar comida de graça, eles vão atrás de Jesus. Jesus para e fala assim: peraí, vocês estão vindo atrás de mim por quê? Porque vocês viram um milagre ou porque vocês querem pão? Se vocês querem pão, pegue as coisas de vocês e volta embora para casa de vocês. Então veja que o Ageu está ouvindo uma palavra de Deus num tempo que Deus olha para as pessoas e as pessoas não querem orar. As pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem buscar, elas não têm mais vontade. E veja que a constância na presença de Deus é o que te mantém de pé. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, versículo 8, que se eu meditar dia e noite na palavra de Deus, eu vou aprender a cada passo da minha vida de fé, a cada dia da minha vida, eu vou aprender a conduzir a minha vida segundo a vontade de Deus. Agora, embora eu saiba que é uma necessidade minha buscar a Deus, é uma necessidade meditar, ir para a igreja, congregar, é uma necessidade, é algo que você tem que fazer, é a sua edificação espiritual. A Bíblia fala, até inclusive o próprio apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, a oração da edificação, a oração com a igreja. Ontem, por exemplo, na quinta-feira, eu estive reunido com todas as pessoas que fazem a obra aqui na Igreja da Graça de Pato Branco. Estivemos 1h30 de oração, de busca, de intercessão, tão gostoso, é tão bom dar as mãos uns aos outros e louvar a Deus. Como diz o salmista no Salmo 149, cantai um cântico novo, levantai as mãos santas. É tão gostoso esse ambiente, mas as pessoas, quando elas se afastam de Deus, elas parecem não ter necessidade mais de Deus. E o Tiago fala uma coisa muito séria. Ele diz: você pode lutar para ganhar o mundo inteiro, você pode ganhar muitas pessoas para Jesus, mas se você não ganhar a principal alma a ser conquistada, a ser ganha, é a sua. Por isso ele fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Aí o Senhor olha para o coração desse povo, voltando do período de pandemia, voltando do período babilônico, pensando aqui, eu estou parafraseando para você entender, com os dias atuais. Aí as pessoas, elas acabam esquecendo-se de Deus, como nos dias de Ageu. Ele começa a pregar porque Deus vê no coração do povo. É tempo de nós então fazermos a casa de Deus? Quando falo isso, eu digo com a intenção de você compreender a necessidade de que a casa de Deus fosse edificada, construída, para que o povo se unisse e buscasse a Deus. Pensando no templo físico, mas e pensando no templo espiritual que é o meu coração. Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que hoje, como algumas vezes já recitei, você que é meu inimigo e minha inimiga.
Quando eu falo assim, não porque eu tenho você como inimigo, mas porque você não gosta. Você me assiste todo dia. Você acompanha todo dia a pregação, mas você não gosta. Você fica contra. Enquanto eu estou pregando, você está ali, sabe, torcendo assim para que dê tudo errado. Deixa eu contar para você. Ruim para você será recalcitrar contra os agrilhões. Trocando por miúdos, trocando, parafraseando, é duro para você ficar dando murro em ponta de faca. Enquanto você ficar afastado, vai acontecer isso aqui, lá no versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário num saco furado. Então quer dizer, para você que não está decidido colocar Deus em primeiro lugar, você que decidiu viver uma vida distante de Deus, você que decidiu viver sem Jesus, sem a congregação, sem ter uma liderança de um pastor. A Bíblia fala que uma ovelha que anda errante, a ovelha que anda sem pastor é uma ovelha que anda errante. Andar errante é tudo que a ovelha faz, ela faz errado. Ela pasta no lugar errado, ela come o alimento errado, ela vive doente, ela vive machucada, ela vive triste, ela vive angustiada, ela vive depressiva pelos cantos. A ovelha sem pastor é assim. E desculpe lhe falar, as pessoas que não se colocam debaixo de uma autoridade, elas não podem, elas não conseguem nunca crescerem na vida, porque sempre a bênção vem de cima. Salmo 133 fala, é uma unção que vem do alto, que desce no alto da cabeça, aí desce escorrendo pela barba de Arão, que passa por toda a veste. Entendemos nós que essa unção ela vem do alto. Nós temos que estar debaixo de pessoas, de estar debaixo da autoridade espiritual de um pastor, de alguém que fale a verdade, não somente alguém que quer você de corpo presente. Tenho ouvido falar muitas pessoas, pastor, eu fui fazer uma visita ali, fui fazer uma visita acolá, eu só estou visitando as igrejas. Mas que história é essa? Você não tem o local, você não tem a tua igreja, você não tem o seu pastor. Pense, por exemplo, já ouviu falar, pelo amor de Deus, não me tenha eu como maldoso nas minhas palavras, mas você já deve ter ouvido falar o cachorro que tem 2 donos. É uma expressão, tá? Só para você poder fazer uma ligação. O cachorro que tem 2 donos é assim. Um sai de casa e fala, hoje não dá tempo de eu tratar dele, eu não vou dar comida porque o outro vai tratar. Aí o outro faz a mesma coisa, fala, olha, eu acho que eu não vou dar comida não, porque eu acho que o outro já deu a comida. Aí chega em casa de noite, o cachorro morreu de fome. Porque nenhum nem o outro tratou. Uma pessoa que não tem um lugar para você congregar, para você aprender, para você crescer na graça, alguém que vai acompanhar você, lhe ensinando as palavras de Jesus, lhe ensinando o evangelho, lhe dando o conselho da palavra. Não que o homem tenha conselho humano para dar, mas a direção do Espírito Santo, pela palavra, pelo teu pastor, pela tua igreja, onde você congrega, onde... Eu sempre digo isso, palavras de um pastor da nossa igreja, você tem que estar na igreja que é mais perto da sua Bíblia. Você está lá ouvindo profetada, você está lá ouvindo que, eu estou vendo teu CPF aqui, eu gosto dessa igreja porque aqui a parede é preta, sabe? Aqui a gente fica legal, apaga a luz, tem até umas fumacinhas, é bem legal, pastor. Eu não estou falando para você, você gosta, eu não estou aqui para criticar a igreja nenhuma, muito pelo contrário, meus amigos pastores, eu sei que aqui na cidade muitos pastores nos assistem, e quando eu falo com essa intenção, a interpretação não é condenar, mas é que nós temos que entender, nós precisamos ter um compromisso, uma responsabilidade. Sempre que alguém chega na igreja, está vindo de uma outra igreja, deixa eu falar com você, está tudo certo com você, você está vindo em paz, você falou com o seu pastor, você procurou direção, mas quantas pessoas não procuram mais direção para nada, fazem o que dão na telha, como diz os antigos, o que vem na cabeça a pessoa faz, não tem ninguém com responsabilidade. Pense, por exemplo, no cotidiano de vida, numa empresa, você está registrado numa empresa, você vira as costas e vai embora e não volta mais? Desculpe a expressão que eu vou usar, é só um louco que faz isso. Mas com as coisas de Deus a pessoa abandona, deixa tudo de lado. O Senhor olha do céu e fala, vocês estão fazendo algo muito ruim.
Porque ele deixa muito claro nessa palavra. Eu estou olhando para o coração desse povo e eles estão achando que está tudo beleza. Eles estão reconstruindo um legado. Tem pessoas que estão, como o próprio Senhor fala, eles estão com a casa deles estocada. Tem tudo. Você tem tudo que você queria ter. Você sai para tomar teu chimarrão, né? Para quem o toma, você sai de manhã, de madrugada, você levanta para tomar um chimarrão, mas não faz mais oração. Antigamente você ia orar. Antigamente você levantava cedo e ia para a igreja. Agora você fica dormindo até tarde. De noite eu vou no culto. De noite você não vai, que dá preguiça. Veja que Deus está olhando para o coração desse povo que veio da Babilônia e vendo gente. Esse povo, infelizmente, eles acham que não é tempo de edificar. Eles acham que esse tempo não é tempo de ir para a igreja. Eu estou corrido demais, pastor. Eu trabalho muito. Eu faço muita atividade. O senhor não faz nada da vida? Vamos trocar um dia? Vamos lá. Eu faço com você igual aqueles programas de TV. Eu faço com você a troca. Vamos trocar tudo que o pastor faz aqui, tudo que você faz aí. Vamos inverter, não tem problema nenhum. Quantas pessoas muitas vezes elas condenam os outros porque elas acham que elas sofrem mais do que os demais. Por isso o que o Senhor está dizendo aqui, sabe por que tem gente sofrendo hoje? Você está trabalhando, você tem trabalho, você tem tudo que você pediu a Deus, mas está igual aqui o versículo 6. Você trabalha para recolher muito, mas recolhe pouco. Você come, mas não se sacia. Você bebe, mas não se sacia. Você está ali vivendo, comprando roupas e roupas e roupas, mas ninguém se aquece. Você está sempre vazio. Porque a existência humana sem Deus é uma existência furada. Uma pessoa que viva sem Deus, uma pessoa que não tem o Senhor como base para tudo. Chegar um domingo e você não entregar o domingo ao Senhor. Você não ter um momento para você sair da sua casa e vir ali com amor, levantar as suas mãos. O Senhor disse, através de Davi, quem pode habitar no santuário? Quem pode estar no templo, no santuário de Deus? Sabe quem permanece na igreja de Cristo? Na igreja de Jesus, que prega o evangelho, que cura, que liberta, que salva pessoas pelo poder do evangelho, das palavras de Jesus. Não o que alguém diz aí que é evangelho, não que alguém começa a inventar coisa para as pessoas, mas o poder de Deus. Quantas pessoas elas deixaram de congregar, que ela foi para a Babilônia, ou seja, ela passou, como diz um dito, o pão que o capeta colocou o bumbum dele em cima. A pessoa passou o perrengue que passou e agora, depois de um período tão difícil, você, pastor, eu quero ficar quieto um pouco, agora eu estou aliviado. Você acha que essa foi a última dificuldade que você teve na sua vida? Você acha que não vai precisar mais de Deus? Gente, pessoas antigas de igreja, 20, 30, 40 anos de cristão, que não aprenderam o evangelho, ou melhor, que aprenderam do evangelho, mas o diabo, as fascinações do mundo está levando você, está tomando você de Deus. E você não percebeu isso. Por isso Deus fala, versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está pedindo, para um pouco, aplique, ou seja, preste atenção no que você está fazendo, olha a loucura que você está fazendo e viver afastado, longe. Veja como que você está se sentindo hoje vazio, porque você não busca a Deus, porque você não tem prazer em Deus, você não tem alegria em Deus. E por fim, eu termino essa mensagem aqui. Aliás, termino não, eu tenho duas coisas para falar ainda. Primeiro eu quero falar do que o Senhor fala, olha, aplique seu coração. Perceba, por que você vive brigado, por que você está querendo separar, você quer sair da igreja, né? Você é aquela pessoa que está com um pé na igreja, um pé no mundo, está dividido. Já começou até a ter uma vontadezinha de tomar uma pinguinha, né? Já está com aquela, você antigamente levantava cedo, pegava seus filhos e ia para a igreja. Agora você vai com seu filho para a praça, vai caminhar. Tudo isso é bom, não é ruim não, tá? Só que vai passar o tempo e você vai perceber que o afastamento que você teve de Deus, o afastamento que você teve do Senhor, fez com que você perdesse o principal. O principal da nossa vida é a comunhão com o Senhor. Diz Isaías no capítulo 56, ele fala, buscai a Deus enquanto se pode achar.
Sabe o que Deus está querendo do povo? Deus está dizendo, gente, comece a me buscar. Comece a me buscar. Só que as pessoas estão, parece que Deus fala, sabe quando a pessoa não sente? Vem a brisa, vem o terremoto, vem o fogo e a pessoa não entende, sabe? A pessoa está lá, como se nada tivesse acontecendo. Igual, né, irmão, como se fosse, por exemplo, uma pessoa que está pouco se importando com Deus. Aí Deus pede algo para eles, no versículo de número 8. Suba ao monte, traga madeira e edifique a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus quer da igreja? O que Deus quer de mim, de você? Ele quer ser glorificado pela minha boca, pela minha vida, pela minha conduta, pela minha prática. Ele quer ser glorificado. Aí então, no capítulo 2 agora, lá no capítulo 2, a Bíblia fala no versículo de número 2, diz assim: fala agora a Zorobabel, que era um governador, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, a toda a igreja. Fale com os líderes, para os líderes transmitir para o povo. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eles tinham começado uma construção, só que eles estavam tão vagarosos que Deus fala, vocês lembram do primeiro templo, que era para minha adoração, para que eu fosse glorificado? Ele fala, lembra de que como gostoso era quando vocês iam para o templo, aquela alegria. Depois que vocês foram para a Babilônia, vocês ficaram tristes, vocês ficaram mornos, vocês estão frios. Agora vocês veem, tem comparação essa vida que vocês têm agora com aquela vida que vocês tinham na presença de Deus? Nem se compara. Deus faz para eles, Deus mostra para eles, eu sei que vocês não estão bem porque vocês estão longe de mim. Eu sei que vocês não estão bem e vocês sabem que vocês não estão felizes e nem vão ficar felizes afastados de mim. É tempo de voltar, meu amigo, ô minha amiga, é tempo de voltar. Volte a edificar a casa de Deus, volte a edificar seu coração. Subir ao monte é você orar, volte para a oração. Trazer madeira é trazer palavras no seu coração para que Deus seja exaltado pela sua vida. Para que Deus veja em você uma mudança verdadeira, uma mudança sincera, uma mudança que realmente vai ver Deus vai olhar para o seu coração e vai se agradar de você. Mas será que nós não estamos assim pós-pandemia? Como esses irmãos que veio da Babilônia, chegaram em sua casa, não, eu vou construir meu legado, eu vou cuidar do que é meu, eu não vou buscar Deus não, na igreja eu tenho que ficar ouvindo de dízimo, de oferta, tenho que ficar ouvindo que tem que orar, eu não quero orar, não quero dizimar, não quero ofertar, eu não quero fazer parte de congregação coisa nenhuma. Deus está dizendo para eles, olha, se vocês se esforçarem e trabalhar, eu vou ser com vocês. Aí o pouco que talvez você pense ter, Deus faz virar muito. O pouco é abençoado. As coisas simples começam a ter valor. O sorriso de um filho traz alegria para você. Saber que seu filho está buscando a Deus traz uma alegria para você. Amados, eu como um pai, primeiramente como um pai, eu olho para os meus filhos e vejo eles fazendo a obra. Quando eu falo fazendo a obra, eu vejo eles buscando a Deus. Quantas vezes eu entrar no quarto da minha filha e ela está de joelhos orando a Deus. Quantas vezes vendo minha família servindo ao Senhor, minha família no altar, tocando, cantando, evangelizando, no altar de Deus. Isso nunca será roubado do coração dos meus filhos, em nome de Jesus, da minha esposa, do meu coração, porque eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Não é um nome, não é uma nomenclatura pastor que me faz eu ter essa alegria, não. O que me faz ser feliz é estar ao lado do Senhor, subir ao monte, buscar madeira, palavra, direção, para que Deus seja exaltado pelas minhas palavras, pelo meu louvor, pela minha adoração. A Bíblia chega a dizer, no livro de Mateus, Jesus falando assim, quando você fizeste a um pequenino desse, você fez para mim.
quando eu faço a obra de Deus em nome de Jesus, quando eu oro por alguém, quando eu vejo alguém curado, liberto, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Cristo. Ele pediu que eu fizesse isso. Tem que ter alegria em você voltar para a igreja, voltar para Jesus, voltar para o Senhor. Ah, pastor, é que o senhor tem que entender, eu estou passando dificuldade. Eu não tenho que entender nada, você tem que se acertar com Deus. Ah, o pastor vai ficar bravo comigo? Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz em ver você de volta. Busque a Deus enquanto você pode achar. Lá no versículo agora, no versículo de número 5, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Lembra lá atrás que eu já fui com você? Lembra lá atrás que você precisou de mim, eu fui com você? É o que ele está dizendo. Não tema, eu vou ser com você. Volte. Volte a ter prazer em mim, Deus está falando. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejar de todas as nações. O que é o desejar de todas as nações? A salvação. Virá Jesus Cristo. Isso aqui está trazendo para nós, está fazendo a referência em Cristo, em Jesus. Aí diz, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Você está correndo atrás de ouro, atrás de prata, sendo que tudo vem da mão de Deus. Você trabalha, labuta, se esforça, mas Deus não está sendo exaltado porque tudo é dele. Aí ele diz, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está nos ensinando para a gente poder concluir essa mensagem hoje? Poderia falar mais, mas meu tempo já se esgotou. O que nós temos que aprender e principalmente reconhecer? Talvez você esteja um tanto quanto frio, distante. Você acha que chegou a um patamar? Pastor, eu sempre sonhei em ter uma casa com uma banheira de hidromassagem, com uma piscina. Ei, pastor, está muito longe de mim isso aí. Talvez você sonhou em ter aquela televisão que você tem hoje, inclusive você está me assistindo agora por ela, só que agora você não sai de casa mais. É bom assistir o programa? É bom assistir o SOS da Fé, o Missionário, o Show da Fé, é maravilhoso, Paraná na Graça, mas estar na casa de Deus para engrandecer a Deus, isso não tem preço, não tem preço. Porque ali o Senhor fala, ali eu serei exaltado, ali eu serei glorificado quando vocês edificarem a minha casa. Volte para a igreja, pare com esse negócio de ficar, sabe, pingando lá, aqui, lá. Ah, eu vou fazer visita aqui, eu faço visita lá, você não entende mais nada. Cada um fala uma coisa, você não tem mais evangelho em você. Você só tem doutrina A, doutrina B, doutrina C, palavra de Deus mesmo, você nem entende mais nada. Cada um fala uma coisa. Comece a meditar na palavra. Mais uma vez, esteja na igreja mais perto da sua Bíblia. Ah, porque eu vou ali, porque naquela igreja tem um projeto não sei do que. Ah, tem um projeto não sei das quantas. Gente, que todo projeto que Deus está abençoando seja muito usado para que as pessoas conheçam Jesus. Mas o projeto principal está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Bíblia. Esse é o projeto. Examinai. João 5,39. Põe aí para a gente poder fazer oração. João 5,39. O que diz em João 5,39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Cristo? Você quer saber o que Deus quer que você faça? Vá para a palavra de Deus. Aí você faça um comparativo se o que você está ouvindo, se o que você está emprestando os seus ouvidos, a sua vida, para poder buscar a Deus, se é realmente o que a palavra diz. Cuidado para você não misturar doutrinas do homem e esquecer do principal, que é Jesus. Ele quer que você edifique a sua casa, que você edifique a casa de Deus, que sua família conheça Jesus, que seus filhos. Meu irmão, você não sabe o que você está fazendo, você está destruindo a tua casa. Seus filhos estão indo por um caminho diferente. Ah, pastor, eles têm direito de escolher o que eles querem. Negativo, a Bíblia fala que o pai deve ensinar aos filhos o caminho que devem andar. Enquanto está debaixo da tua tutela, enquanto está na sua casa, enquanto são crianças, enquanto são jovens, você tem que levá-los para a casa de Deus. Ai, pastor, mas eles não querem. Mas não vai querer mesmo, nem você muitas vezes quer. Você tem que tomar uma posição. O que o Senhor falou? Trabalhe, porque se você trabalhar,
eu vou ser convosco. Construa a casa de Deus, comece a orar, comece a buscar e volte para a presença de Deus. Amém? Permitindo Deus, eu volto a falar desse assunto nos próximos dias, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas águas e peço que nelas o Senhor coloque a tua unção, tua capacidade de curar, de libertar. Sua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as enfermidades. Por isso eu te peço que todo doente seja curado, que todo enfermo seja curado. Meu Deus, eu peço que o Senhor coloque nestas águas a unção, para que quando essa pessoa beber desta água, ela seja livre de todo mal, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome do Senhor.